Você pode estar infringindo regras da OAB sem nunca ter feito um anúncio e, ao mesmo tempo, pode estar deixando dinheiro, clientes e autoridade na mesa por medo de uma norma que talvez tu nem a tenha lido por completo. Na advocacia moderna, o erro de confundir ética com invisibilidade é o que separa os escritórios que prosperam, que constroem legado, daqueles que lutam para sobreviver apenas de indicações. E é nessa pegada que a gente vai conversar hoje sobre publicidade na advocacia. Preparei um aulão completo para tu entender como anunciar, mostrar teu serviço, mostrar teu trabalho na internet sem medo, com segurança, para tu poder aí criar conteúdo, poder fazer anúncios online e fechar contratos todos os dias sem medo, beleza? E quem sou eu? Eu sou John Leno, especialista em marketing jurídico, criador do legado jurídico, né? E esse projeto aqui tem o objetivo de levar mais conhecimento sobre marketing jurídico, gestão, IA, tecnologia, tráfego pago, né, para os escritórios de advocacia aí crescerem com segurança. Bom, vamos lá. Esse vídeo aqui vai ser um estilo live, assim, então a gente vai dar uma conversada. A ideia é ser realmente um papo bacana. Eu vou ter uma apresentação aqui de bloco de notas que a gente vai conversando. No final vai ter uma apresentação de slides aí para pegar uma parte mais prática. Então, a gente vai conversar sobre tudo sobre publicidade na advocacia. Tá? Eu preparei aí realmente essa aula com muito carinho para poder, né, te dar segurança aí no teu trabalho, advogado. Vamos lá então, deixa eu ajeitar aqui meus paranauês. Aqui, o que eu tenho? Beleza, joguei aqui o meu bloco de notas, deixa eu pegar ele aqui também. Bom, tô com o meu script da aula aqui, vamos lá então. Primeiro ponto que eu preciso conversar contigo, advogado, é uma contextualização aí realmente do marketing como ferramenta, né, na advocacia. E essa aula não é para ser só sobre o que pode ou o que não pode, é mais sobre como tu vai preparar as estratégias de marketing, né, para destacar os teus serviços e conquistar a confiança, né, dos clientes sem ferir a sobriedade da profissão. Né? E o marketing jurídico, para quem não conhece o termo aí, né, ele é definido como a especialização do marketing, né, que utiliza estratégias planejadas para alcançar objetivos do exercício da advocacia, sempre de forma compatível, né, com os preceitos éticos. Né? E por que essa aula se faz tão necessária? Bom, porque ainda hoje, 2026, estou gravando essa aula no dia 25 de janeiro de 2026, ainda hoje tem muito advogado com medo de mostrar seu trabalho na internet, achando que vai infringir as regras, né, da OAB, do provimento 205, do Código de Ética, né, e ainda tem muito advogado travado, né, que eu atendo hoje. Então, assim, a gente precisa desmistificar isso e é por isso que eu preparei esse aulão. Bom, quero pedir aqui para vocês, se tu ainda não me segue, já começa a me seguir aqui. Nesse canal a gente vai trazer muito conteúdo sobre marketing jurídico, gestão de escritório de advocacia, IA, né, para advocacia, tráfego pago, marketing jurídico em geral e vendas, tá, pessoal? Então, já começa a seguir aqui, deixa aquele like para esse vídeo chegar em mais pessoas. Se tu quiser compartilhar com teus colegas, fica bem à vontade, beleza? Bom, vamos fazer um aparato histórico aí realmente do que a gente tem, mas muito brevemente, que essa parte é chata full, né? Mas assim, o que se tem? Né? Historicamente, a publicidade na advocacia aqui no Brasil sempre foi vista com muita cautela. Né? Dá para se fazer uma analogia aí que ela é como se fosse uma atividade do sacerdócio. Né? É uma profissão que não pode, nossa, infringir nenhum tipo de regra, que tem que ser muito sóbria, muito ética, no alto nível, um nível socrático de ética, né? E não foi vista como uma atividade econômica. E o escritório de advocacia, ele é um negócio jurídico, tanto quanto qualquer outro negócio. É um empreendimento, é realmente, né, uma atividade de empreendedorismo que gera receita, gera renda, inclusive tem uma margem muito boa de lucro, né? Então, assim, existe a visão antiga, né, que eu vou colocar aqui para vocês, né, que a publicidade era frequentemente considerada antiética, né, por essência. Então, assim, o pessoal realmente achava que qualquer tipo de publicidade era antiético, né? Qualquer tipo de marketing, qualquer tipo de propaganda é antiético, né? Porém, né, graças aí às inovações que a gente teve ao longo dos últimos 20 anos, a gente conseguiu aí fazer uma transição, né, para uma nova visão,
que é aquela em que a gente tem a advocacia podendo fazer uma publicidade, né? A gente evoluiu aí e a gente se adaptou. Antes o que era uma proibição absoluta, lá na década de 90, né? Hoje aceita-se, né, ser feita uma publicidade, produção de conteúdo, anúncios, desde que com caráter informativo e preservando aí a dignidade profissional. Também não é para sair fazendo, né, qualquer tipo de captação indevida, captação massiva nesse sentido. Né? A ideia da advocacia é realmente ajudar as pessoas, né, contribuir para a justiça do país, e então ela precisa realmente ter um limite ali do que se pode fazer. Né? A gente tem bastante advogado aí que infringe de forma descarada, né, os códigos de ética, o provimento 205, né? Hoje os tribunais aí realmente de disciplina, de ética e disciplina aí da OAB estão indo atrás disso, né? Já tem discussões sobre mudanças nas legislações, né? E é isso que eu quero trazer para vocês hoje também, né? Para onde que a publicidade na advocacia vai caminhar. Bom, falando nisso, a gente vai para a evolução. O que a gente sempre teve? O Estatuto de Advocacia e o Código de Ética, né, que estabeleceram aí os pilares de discrição e sobriedade. A gente tem aí o provimento 94 de 2000, que era o antigo provimento, foi a regra vigente aí por mais de 20 anos, focada nos meios físicos, né, e limitações rígidas, né, sobre a publicidade na advocacia. Então, assim, era praticamente tudo proibido. O máximo que tu podia ter era um cartão de visitas, né, e o teu escritório de advocacia poderia ter um letreiro ali com teu nome, mas também de forma muito sóbria, né? Então, basicamente era isso que se falava. E aí, proibição total de TV, rádio, né? Bom, 2000 nem se falava em internet ainda, então essa regra ficou muito tempo vigente, inclusive muito desatualizada. E aí a gente teve o divisor de águas, efetivamente, que foi o provimento 205 de 2021, né? Que já tem aí seus 5 anos de uso, né? E aí a gente atualizou lá em 2021 os conceitos, né, para a realidade um pouco mais digital que se tem. Bom, verdade seja dita, ela já chegou um pouco atrasada, né? Porque em 2021 a gente já tinha aí realmente escritórios de advocacia bem inseridos, né, no marketing digital, por exemplo, bem inseridos na produção de conteúdo, né, bem menos do que se tem hoje, mas já se havia. E assim, essa norma veio para realmente dar uma revigorada no que a gente tinha sobre a regulamentação da publicidade, principalmente digital, na advocacia. E aqui já se fala especificamente, né, na letra da lei, né, sobre marketing jurídico, sobre impulsionamento de conteúdo, sobre realmente poder fazer, né, distribuição de conteúdo pago, anúncios online, né, claro, com as devidas restrições que a gente tem no próprio provimento. Tá? Eu não vou aqui ler todo o provimento, não vou falar sobre... Eu vou falar sobre todo o provimento, mas pegando as partes mais importantes para tu aplicar na prática para ti, advogado, beleza? O que mais que a gente tem aqui? Deixa eu pegar aqui o meu roteirinho. Bom, e aí o que tem? A gente tem o cenário atual. Deixa eu trazer para ti aqui, que eu acho importante a gente deixar na tela. Vamos lá. Qual é o cenário que... Opa, me passei aqui. Pera aí, gente. Eu tô tentando aqui. Pera aí. Que deu problema. Esse vídeo não vai ter corte porque ele é um estilo live que eu queria fazer. E aí, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Show. Beleza, deixa eu dar um enter aqui. O que a gente tem hoje, então, advogado? Qual é o cenário, né, que a gente precisa observar para a gente poder navegar com segurança, digamos assim, né, dentro da publicidade na advocacia hoje, principalmente de forma digital, tá? Aí, o advogado ele precisa conhecer esses 4 pilares fundamentais do provimento 205, que é a publicidade informativa, tá? É o norte da profissão, então, assim, majoritariamente, né, quase predominantemente, os conteúdos, os anúncios, tudo que tu for veicular na internet, ele tem que ter esse caráter informativo, né? Aqui ele diz que deve apenas informar. Não necessariamente, tu pode vender, tá? A gente vai falar sobre isso, mas tem que ter cautela na hora de vender, tem que vender de uma forma sóbria, tá? Porque assim, é a transição que a gente está tendo hoje, as discussões que a gente está tendo sobre a mudança do provimento 205, uma atualização do provimento 205 é exatamente essa. Tratar a advocacia como um negócio e não só como um auxiliar da justiça, porque ele é um negócio. Enquanto não for tratado como negócio, a gente não vai conseguir fazer com que a advocacia chegue em mais pessoas.
né? Então a gente precisa entender que ela é realmente uma atividade comercial comum, tá? E aí essas novas discussões já estão caminhando para isso, tá? Mas vamos lá. Publicidade informativa ele tem que ser o norte, né, da produção de todo o conteúdo, de tudo que tu vai veicular na internet, né? Deve informar as pessoas, as ideias, né, os serviços, sem tom persuasivo. Aqui também, outra discussão. O tom persuasivo, ele tem que ser um tom persuasivo light. Como é que eu vou te explicar isso? Eu não sei se tu conhece, por exemplo, um dos gurus aí do marketing digital, Leandro Ladeira, ele tem a light copy, que é realmente uma forma de tu te comunicar um pouco mais leve, sem ser tão incisivo, né, na venda ou na conversão que tu quer, para a pessoa baixar um material, para a pessoa entrar em contato no WhatsApp, para a pessoa conhecer a tua página. Não tão persuasivo, não tão direto. Então tu tem uma forma mais light de tu te comunicar, né? Ele pode ser persuasivo, porém tem que ser de uma forma um pouco mais sucinta, tá? Bom, publicidade passiva e publicidade ativa, essa diferenciação é bem importante. A publicidade ativa é a divulgação que atinge, né, um público que não buscou a informação. Então, por exemplo, quando tu faz um turbinar no Instagram, tá, para ser bem direto, tu produziu um conteúdo, tu clicou no botão turbinar e tu mandou para um monte de gente aquele conteúdo, isso é uma publicidade ativa. Tu tá ativamente chegando em pessoas que não pediram para ver aquele conteúdo, não pediram para ter acesso àquilo. Tá? Então, assim, a gente precisa, né, ter um pouco de cuidado com a publicidade ativa. Dentro do provimento tem coisas, né, assuntos, temas que são permitidos à publicidade ativa e tem outros que são permitidos à publicidade passiva, que inclusive é a divulgação que atinge apenas quem já buscou o tema ou concordou em receber. Por exemplo, se a pessoa te segue no Instagram, né, e tu fizer um conteúdo que vai ser entregue apenas para as pessoas do teu Instagram, por exemplo, se tu fizer um carrossel de venda dentro do teu Instagram, tu pode, tá? Inclusive de uma forma um pouco mais persuasiva. Por quê? Porque o algoritmo do Instagram entrega o carrossel apenas para pessoas que te seguem. Ele só entrega para quem já te seguiu. Então, quem está te seguindo aceitou receber as informações que tu tem a fornecer. Né? Claro que esse teu carrossel ele pode extrapolar. Ele pode ser, por exemplo, compartilhado pelas pessoas que te seguem e vão chegar em mais pessoas. Mas aí, por exemplo, se o código, né, o Tribunal de Ética e Disciplina te apontar que tu está fazendo a publicidade ativa, né, para quem não pediu para ver o conteúdo, não foi tu que fez. Foi a pessoa que te segue que compartilhou aquele conteúdo. A gente não pode também, por exemplo, tu vai fornecer um cartão de visita ou tu vai fornecer um bloquinho de cartão numa cafeteria, o que é totalmente permitido, tu bota lá 20, 30 cartões numa cafeteria, tá? Se alguém pegar aquele cartão e sair distribuindo na rua, fazendo uma panfletagem, aqui eu tô dando uma alucinada, mas apenas para fins de exemplo, tu não pode ser punido por alguém que fez alguma coisa, por alguém que foi lá e infringiu. Quem infringiu a norma foi aquela pessoa, não tu, né? Então, claro, nesse carrossel, por exemplo, que tu está vendendo especificamente, não faça nenhum tipo de CTA para compartilhar. Senão aqui tu acaba, né, coadunando com essa atitude de compartilhar. Mas se a pessoa achou tão interessante e compartilhou espontaneamente, tu não tem controle sobre isso. Tá? Então, assim, publicidade ativa e publicidade passiva. Tá? Aqui também, como exemplo, né, busca orgânica no Google. Mais ou menos. Tá? Se a pessoa buscou no Google, só que se tu tá fazendo anúncio para encontrar aquelas pessoas que estão buscando, né, tu tá aparecendo para pessoas que eventualmente possa não estar buscando aquilo. Depende de como tu tá utilizando as palavras-chave ali, o grupo de palavras-chave, tá? Então a gente precisa, aqui a publicidade passiva, esse exemplo, né, ele traz um exemplo concreto, mas tu pode acabar infringindo a publicidade passiva se tu extrapolar os limites da tua campanha. Por exemplo, se tu tá fazendo um anúncio ali para pessoas, bom, advogado de família, tá? Tu colocou lá divórcio, pensão, partilha de bens, né? Aí a pessoa que buscar por isso vai ser atingida. Agora, se tu colocar, por exemplo, anúncio para terapia de casal, tá? Então, assim, a pessoa que pesquisar no Google sobre terapia de casal vai aparecer um advogado de divórcio, aqui a gente já tem, por exemplo, uma infração dessa publicidade passiva, porque a pessoa não está buscando advocacia e tu está aparecendo para ela de uma forma indevida.
tá? Então a gente precisa ter cuidado também com as palavras-chave do Google, mas em geral, a busca orgânica no Google, ela não vai infringir, tá, as normas do provimento 205. E um outro conceito extremamente importante, captação de clientela. É vedado. Vamos lá, não é vedado, tá? Mas o provimento ele traz como uma vedação, tá? Porque ele entende a captação de clientela como uso de mecanismos que induzem a contratação ou o estímulo ao litígio. Eu tenho, né, um pé atrás com essa questão de captação de clientela, porque qualquer negócio precisa captar clientes, tá? Eu acho que a captação de clientela, ela não pode ser considerada, eu acho que assim, a captação de clientela indevida, né, é o conceito, né, usar os mecanismos que induzem a contratação ou estimulam o litígio, isso é considerado captação de clientela indevida, porque tem a captação de clientela de forma legal, de forma lícita, né? A gente, por exemplo, quando faz uma campanha de distribuição de conteúdo para as pessoas começarem a seguir, a gente está captando clientela, está captando leads para entrar no nosso Instagram, para entrar no nosso funil de conversão. Ali no Instagram a gente vai aquecer essa lead, a gente vai distribuir conteúdo, vai mostrar nossa autoridade, vai mostrar nosso posicionamento, vai mostrar nossos valores, né? E aí a gente vai efetivamente depois fazer uma campanha de remarketing para, né, ser um pouco mais incisivo, para pedir para a pessoa, por exemplo, baixar um e-book, baixar um material, entrar em contato no WhatsApp, conhecer o nosso site, lá a gente vai vender para essa pessoa, a gente está captando clientela, está captando lead. Quando a gente larga cartões numa cafeteria, a gente está captando cliente, não é de forma indevida, né? Então, assim, a captação de clientela não é algo proibido, né? Apesar de que o provimento 205 ele traz. E essa é uma atualização que precisa ser feita e que muito provavelmente vai ser feita ainda em 2026, vai, né, as reuniões que estão sendo feitas aí dentro dos conselhos da OAB, do Conselho Federal da OAB e todas as turmas que tratam da publicidade na advocacia, o marketing jurídico da OAB, estão se reunindo para fazer uma atualização bem importante, que inclusive eu vou deixar o material aqui embaixo, né, alguns materiais em que eu me baseei para fazer essa aula aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, para que tu possa ter acesso e já entender, já se atualizar, se tu tiver interesse, sobre o que vai ser alterado, né? O que está sendo pretendido alterar no provimento 205, beleza? Mas então vamos lá, captação de clientela. Passando aqui, então, os 4 conceitos-chave que tu precisa entender para tu, né, poder aí fazer o anúncio dos teus serviços de forma segura. Publicidade predominantemente informativa, né? Publicidade ativa e passiva tem casos que podem e que não podem, né? O que é permitido na publicidade ativa, o que é proibido, o que é permitido e proibido na publicidade passiva, e a captação de clientela, aqui que a gente teceu essas considerações, que ela é permitida, em que pese o provimento trate a captação de clientela, né? O conceito dela está errado, dizendo que são mecanismos que induzem a contratação ou estimulam o litígio, que é aquela CTA, né? Chame agora para resolver a tua situação, né? Se você sofreu algum tipo de dano no seu trabalho, processe a sua empresa, né? Processe o patrão, né? Causa ganha. Então, assim, essa captação realmente é ilegal e ela é bem indevida, né? Então, isso sim, né, é considerado captação de clientela indevida. Bom, dito isso, deixa eu tomar uma aguinha aqui, pessoal, que eu já tô com a boca seca. Peraí. Como eu falei, esse vídeo vai ser grande, tá, pessoal? Então, porque realmente eu quero passar por todos os pontos para fazer tu, advogado, navegar de forma segura, né, na publicidade aí, em todo o conteúdo que tu vai produzir na internet, que hoje é a melhor forma de tu conseguir crescer o teu escritório de advocacia, de tu conseguir fechar mais clientes, fechar contratos todos os dias. Então, tu precisa aparecer, só que tu precisa aparecer com segurança, sabendo o que tu tá fazendo na internet. Bom, e aí eu fiz uma tabela resumo, tá? Para te mostrar aí o que pode, o que não pode em cada área, tá? Deixa eu colocar aqui, né? Ele é realmente um mapa da zona segura que tu vai poder navegar aí para tu advogar com tranquilidade, produzir conteúdo com tranquilidade. Vamos lá, o que a gente tem? A ferramenta, o que é permitido, o que é vedado, tá? Google Ads, né? Então a gente pode comprar palavras-chave, tá? É permitido para ser encontrado por quem busca o serviço. Como eu disse, o advogado, né, direito de família, ele vai poder colocar lá no Google, por exemplo, quem está pesquisando por divórcio, partilha, pensão, como faz para se separar, como faz para conseguir a guarda dos filhos, né? Tudo que for relacionado ao direito de família e que forem problemas que a pessoa pode estar querendo solucionar,
tu pode comprar essas palavras-chave, disputar no leilão e aparecer para essas pessoas. O que é proibido? Por exemplo, anúncios ostensivos em plataforma de vídeo. Então, tu colocar muito recurso para ficar aparecendo toda hora no YouTube da pessoa, tá? Então, que interrompam o usuário, como diz ali. Então, assim, toda hora aparecendo, né, é ruim. Isso vale também lá pro Meta Ads, né, pro Instagram, tá? Se tu fizer ali a distribuição de conteúdo, colocar, por exemplo, muito orçamento, né, e colocar ali em poucos anúncios e colocar uma frequência muito alta, né, que tu consegue regular isso dentro da plataforma, tu colocar uma frequência muito alta, e isso é considerado, né, uma forma indevida de utilização dos anúncios online. Então a gente precisa ficar esperto nessa questão da ostensividade, né, e da interrupção do bom uso das plataformas pelo usuário. Tá? Redes sociais. Totalmente permitido. Tu pode ter todas as redes profissionais, perfil profissional, compartilhar conteúdo educativo, informativo, interagir com a comunidade, tirar dúvidas, né, realmente responder ali. Se alguém tem alguma dúvida, tu pode responder, mostrar como é que tu te posiciona, mostrar o teu trabalho, isso é super tranquilo. O que tu não pode? Dar uma consultoria gratuita ou prometer resultados, né? É assim, aqui também, dar consultoria gratuita fica um pouco duvidoso, tá? Por via das dúvidas, né, não tente ser de forma sóbria. Por exemplo, se tu vai fazer uma live no teu Instagram e aí tu vai chamar uma pessoa ali para conversar, para tirar uma dúvida, né, isso pode ser considerado uma consultoria gratuita, né? Mas claro, se for só para responder aquela dúvida, se tu ficar num tom mais informativo, não vai ter problema. Agora, se tu aprofundar na situação daquela pessoa, até em função do sigilo, né, que a pessoa tem que ter ali com o cliente, né, e se a pessoa começar a fazer perguntas mais profundas, tu não é recomendado que tu responda naquele momento. Tu diz, ó, agenda uma consulta comigo, vamos, conversa com a nossa equipe ali, aí lá na conversa a pessoa vai chamar para uma consultoria, para uma consulta, e aí sim, para tu manter, né, essa sobriedade, tá? Em que pese hoje as pessoas realmente tiram dúvidas e fecham contratos no Instagram, tá? Existem muitos advogados que tiram dúvidas e vendem em lives do Instagram, tá? Eu não acho que seja um problema, porque eu sou bem liberal nesse sentido. Eu acho que a advocacia ele é um negócio como qualquer outro, tá? Claro que a gente precisa entender que a advocacia ela tem um peso um pouco maior por estar ligada a uma atividade pública, que é realmente a justiça, né? Que é realmente resolver o problema das pessoas. Então, assim, a gente precisa ser um pouco mais sóbrio, mas eu acho que a gente pode fazer lives e vender, tá? Então, isso são discussões que também já estão, né, dentro das discussões para alteração do provimento 205, mas da consultoria gratuita ainda hoje precisa ser visto com cautela, né? Promessa de resultado, então, nem se fala. Causa ganha, né, causas aí, por mais que tenham os litígios coletivos ali, que as pessoas estão ganhando de forma recorrente, tu não pode prometer esse resultado, né, porque a gente nunca sabe se a pessoa tem o direito ou não, a gente nunca sabe coisas que podem acontecer ao longo do caminho, né, fatos novos que podem acontecer, então tu não pode prometer resultado, tá? Escritório físico. Bom, isso aqui desde o provimento lá de 2000 já existia. Placas discretas com o nome, OAB e logotipo proporcionais à fachada, né? Então, assim, tu não pode usar a tua fachada como outdoor, né? Tu não pode ter nenhum tipo de mídia paga na frente do teu escritório, né? O que é proibido, inclusive, letreiros luminosos tipo neon, né? Para chamar a atenção, tipo Better Call Saul lá, aquela baita placa não pode, tá? Inscrições em muros, né, ou espaços públicos. Então, assim, tu precisa te conter ali dentro do que fisicamente tu está estabelecido. Então, teu escritório pode ter uma fachada, tudo certo, né? Se tu quiser aparecer para mais pessoas, tu vem pro digital, que eu acho que é a forma mais fácil e segura de tu aparecer, né? Que mais? Identidade visual também, super permitido, logotipos, cores próprias e materiais, como petição, visual law, cartões, uniforme. Então, assim, vai tranquilo, identidade visual totalmente permitido. O que tu não pode? Utilizar símbolos ou logomarca da OAB, né, oficial da OAB em publicidade própria, porque tu vai acabar te vinculando com a organização, gerando uma autoridade por tabela de forma indevida, tá? Conteúdo, né? Então tu pode fazer lives, tu pode fazer vídeo, podcast, tu pode totalmente livre a forma de conteúdo. Tu pode publicar artigo, tu pode ter um site, tu pode ter um blog, tu pode... Tudo que tu for produzir de conteúdos é permitido. O que tu não pode, né, para fins de conteúdo, divulgar a lista de clientes, dizer quem são os teus clientes de forma ostensiva, né, dentro de alguns pontos específicos da tua comunicação, tu pode ter numa proposta comercial,
né? Em algumas referências dentro do teu site tu pode ter quem tu já atendeu, não tem problema, de forma sóbria ali, vai estar ali embaixo, né? Só tu não pode sair divulgando isso, né? Mencionar decisões favoráveis. Aqui também, tu pode explicar como que tu agiu em determinado processo, né? Agora, citar nome das pessoas, citar detalhes da ação, né? Isso não. Ou ostentar bens. Isso aqui é definitivamente proibido e acredito que não vai mudar, né? Porque senão aqui realmente a gente pode ter uma vulgarização da advocacia, que eu concordo, né? Que é ostentar bens, carros de luxo, mostrar que a pessoa tem um escritório gigante, né? Fazer um marketing com foco na ostentação do que tu tem, né, e não do que tu sabe ou não de como o teu escritório trabalha, tá? Então, assim, respeitando isso aqui, tu tá dentro da zona segura, tá? O que mais que a gente tem para conversar, então? Agora, as métricas de vaidade que configuram erros comuns, tá? Que são os erros mais comuns que eu vejo hoje dentro dos meus clientes, né? Quando eu faço as reuniões de consultoria com eles, né? Muitas vezes a gente começa a conversar e eu noto, né, esse viés errado que muitos advogados têm, tá? E que eu vou trazer agora para ti. O que são, então, as métricas de vaidade, a panfletagem digital e fórmulas prontas. Vamos lá. Deixa eu colar aqui. É isso aqui que eu costumo ver quando eu atendo escritórios que não estão atualizados sobre o marketing jurídico, não estão atualizados sobre a publicidade na advocacia ou estão alheios, né, às regras, né, mais recentes dos regulamentos sobre a publicidade na advocacia. Métricas de vaidade. Bom, quando eu começo a conversar com os advogados, muitas vezes eles querem número de seguidores. Querem aumentar seguidor, aumentar seguidor, aumentar seguidor, sem ter um engajamento real, né? Tu ter 100 seguidores, tu ter 1000 seguidores, tu ter 10 mil seguidores ou 1 milhão de seguidores, não necessariamente vai fazer diferença, tá? Claro que existe uma relação entre a quantidade de seguidores que tu tem e o engajamento que tu tem, tá? Mas o que eu digo para esses advogados é que a gente não pode ficar focando só em arrecadar seguidores. A gente precisa arrecadar uma quantidade de seguidores, criar conteúdo de distribuição, pedir para as pessoas seguirem efetivamente, mas a gente precisa nutrir, alimentar essas pessoas. Então a gente precisa produzir conteúdos para que essas pessoas que chegaram ali conversem com a gente, se abram com a gente, confiem na gente, vejam a gente como uma autoridade. Então a gente precisa trabalhar essas pessoas que começaram a nos seguir, né? Então aqui, o segredo é a relação entre seguidores e retorno/autoridade, tá? É como se fosse uma represa, tá? Se a gente fosse pensar no Instagram aí jurídico, se fosse pensar no negócio jurídico, a gente precisa nessa represa ter sempre a água chegando, tá? Mas as comportas dessa represa precisam estar abertas, porque essa água precisa escoar, né? Porque senão chega num ponto em que a gente tem muita água dentro dessa represa, essa represa transborda, tá? E aqui o transbordar jurídico, ele não é muito legal, né? A gente precisa ter pessoas chegando e pessoas comprando. Então a pessoa chega, te conhece, te compra a autoridade, te compra o teu posicionamento, vê que tu é a pessoa certa para resolver o problema dela e fecha o contrato contigo, né? Então a gente precisa dar vazão para essas leads que estão chegando. O que mais? Panfletagem digital. Aqui o pessoal, quando entra em contato comigo, principalmente para fazer tráfego pago, tá? Eles querem sair anunciando que nem louco e fazendo e pegando tudo que é caso, anunciando, eu sou generalista, então eu atendo todos os tipos de causa. Só que entende que a gente não pode sair anunciando para criminal, família, civil, tributário, trabalhista, previdenciário, tudo ao mesmo tempo, sair entrando em um monte de grupo de WhatsApp para divulgar esse serviço de forma ostensiva, né? Porque é proibido. Então a gente precisa ter uma estratégia, uma lógica, uma coerência. Até porque a gente tem algo bem chato, né, dentro da advocacia, que inclusive eu já tive clientes que passaram por isso, que é o advogado ele começa a investir em marketing, a investir em tráfego pago, a investir em produção de conteúdo, né? Começa a aparecer mais, começa a fechar mais clientes e o concorrente dele, né, fica ou por inveja, ou por birra, ou por qualquer coisa nesse sentido, vai lá e denuncia, né, no tribunal, lá no Tribunal de Ética, né, denuncia, faz uma denúncia para a OAB. E aí, claro que a OAB vai investigar. Então, assim,
Imagina que tu começou a fazer marketing jurídico, tu começou a produzir conteúdo, começou a aparecer, começou, né, a fazer tráfego pago, investir em anúncio, e tu toma uma denúncia por causa de um colega que tá com algum problema contigo. Como que tu explica? Sabe? Tu precisa saber explicar, tu precisa saber qual é a tua estratégia, tu precisa mostrar, né, o que tu tá fazendo, que tu tá fazendo tudo da forma correta, né? Então, assim, a gente não pode sair distribuindo tudo que é anúncio, tudo que é tipo de anúncio. A gente precisa ter uma estratégia consolidada e mostrar em uma eventual denúncia, né, para o tribunal que a gente capta as leads dessa forma, a gente faz conteúdo informativo, essas leads chegam no nosso Instagram, né, a gente aqui no Instagram nutre essas leads, né, mostra conteúdo, mostra autoridade, mostra como a gente trabalha, depois a gente faz campanha de remarketing para essas pessoas, chamando, né, caso elas tenham ainda a sua situação ali, né, para resolver, né, um divórcio, uma questão trabalhista, uma questão previdenciária, a gente convida elas para entrar em contato com o nosso escritório e aí a gente fecha o contrato. Isso está totalmente dentro do que a OAB permite, mas tu precisa saber mostrar isso para a pessoa, né? Para a pessoa que vai te julgar lá no Tribunal de Ética e Disciplina, né? Então, panfletagem digital, tá? Não dá pra gente fazer de forma indiscriminada, tá? E fórmulas prontas, tá? O marketing jurídico, ele não é uma receita de bolo, isso eu gosto de deixar bem claro para os meus clientes, né? Cada escritório precisa ter um planejamento próprio, né? Assim como tu tem uma história, né, do porquê que tu entrou na faculdade de Direito, por que tu foi fazer advocacia, por que tu te especializou em determinada área, né? Tu tem uma forma específica de fazer as coisas. O teu marketing não vai ser diferente. Eu não posso fazer a mesma estratégia, a mesma forma de captar clientes de um advogado de família de Porto Alegre, que é especialista em divórcios, né, para um advogado de família aqui da minha cidade de Novo Hamburgo, né, que não produz conteúdo no Instagram. São duas coisas, duas realidades totalmente diferentes, tá? Então a gente precisa saber criar estratégias diferentes para situações diferentes, tá? Não, por isso que, né, também se tu for advogado e estiver pesquisando serviços de marketing jurídico e te oferecerem algo pronto, desconfia. Não que vá ser errado, vá ser ruim, né? A pessoa pode ter uma metodologia validada nesse sentido, mas muito provavelmente só até certo ponto, tá? Então, assim, não existe fórmula pronta, né? Cada caso é um caso, por isso que é necessário ser feita uma avaliação individualizada para cada escritório de advocacia. Bom, e o que a gente tem aí nos últimos anos, né, que está gerando um pouco de discussão, né? Tecnologia, principalmente inteligência artificial, tá? A tecnologia ela veio, né, e principalmente nos últimos 2, 3 anos aí, a inteligência artificial de uma forma muito incisiva, né, para dentro de todos os negócios que a gente tem hoje no Brasil, né? E a advocacia é um deles. Porém, novamente, a gente precisa saber, né, que a tecnologia precisa ser usada da forma correta para beneficiar o escritório de advocacia e não para prejudicar, não para tomar uma denúncia no Tribunal de Ética. Então vamos lá, o que a gente precisa ter de principais tecnologias aí para a gente cuidar, tá? Inteligência artificial, chatbots e visual law, né? Inteligência artificial, né, vai ser usada para tu fazer pesquisa de negócio, fazer pesquisa de público, né, agilizar todos os processos dentro do teu escritório, fazer pesquisa jurídica, inclusive, né, fazer realmente algumas automações, né, fazer pós-venda com clientes, né, mas a única coisa que hoje se pede é que não substitua o julgamento humano, tá? Então eu tenho uma frase, né, que é muito, é uma complementação de frases de outros autores, né, que o pessoal diz que a única constante no mundo, né, é a criatividade. E eu digo que a única constante no mundo é a criatividade humana, porque as inteligências artificiais já têm criatividade, né? Então assim, a criatividade humana é a única constante, né, que não vai mudar nunca dentro de qualquer negócio. Então assim, na advocacia mais ainda, né? Então a gente precisa ter o julgamento humano, sobretudo na questão operacional jurídica. Então assim, a petição que tu vai fazer, a análise ali da sentença, das decisões, das contrarrazões, das contestações, tudo precisa ter um julgamento humano. Claro que tu pode ter
uma inteligência artificial para te auxiliar, para agilizar para ti, pedir para ela ver os principais pontos, né? Então, assim, a gente consegue agilizar o nosso trabalho, mas o julgamento humano ele é extremamente necessário e não pode suprimir a responsabilidade do profissional, tá? Isso nunca vai acontecer. Inclusive, discussões sobre o que tu coloca dentro da inteligência artificial, como que tu vai usar a inteligência artificial, isso é um outro ponto, porque tu não pode pegar, por exemplo, as petições dos seus clientes, todo o processo do teu cliente e jogar dentro da inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela é pública, ela vai usar os dados, né? Então, assim, tem formas de tu utilizar a inteligência artificial, desativar alguns recursos para que ela não compartilhe aquilo com outras pessoas, não use para treinamento da própria IA, né? Aí boas práticas como a anonimização, né, dos dados ali, realmente tirar o dado da pessoa, pegar só o fato, só a situação específica, né? Então a gente precisa ter bastante cuidado na utilização da IA, tá? São problemas que vão surgir mais para frente de advogados que estão usando da forma incorreta, por quê? Porque não tem um gestor de IA junto com eles trabalhando, não implementaram um processo de utilização de IA. Então a equipe vai lá e joga tudo num chat GPT da vida, sabe? Para facilitar o serviço, só que não é assim que funciona a advocacia. É um nicho muito delicado, né? Trata de questões sensíveis das pessoas, então não dá para estar jogando ali dentro, né, de inteligências artificiais os dados, seria um tipo de cuidado, tá? Chatbots, né, que são realmente aí os robozinhos para fazer, por exemplo, atendimento, uma comunicação inicial, esclarecer dúvidas básicas, né, desde que não afaste a pessoalidade do serviço. Né? Então, assim, hoje os chatbots eles são muito limitados, o que a gente tem hoje são agentes de IA, um pouco mais treinados, aí realmente com conversas, com um histórico de atendimento que tu já teve, né, com os teus clientes, as tuas leads, e aí tu consegue fazer um atendimento mais personalizado, mas ainda assim, né, por exemplo, uma IA, até onde a gente consegue pensar hoje de forma racional, nunca vai fazer uma consultoria jurídica com uma pessoa, tá? Porque o conhecimento do advogado não pode ser substituído pela máquina, tá? Tu pode fazer a triagem inicial, tu pode praticamente fechar um contrato, né, com o conhecimento jurídico que tu passou pro agente de IA, mas o processo da pessoa, se a pessoa quiser uma consultoria, né, para entender o direito dela, né, mais profundamente, isso não pode ser substituído por uma IA. E o Visual Law, né, que é realmente transformar as petições tradicionais, comuns, né, como isso aqui, o texto, né, no fundo branco, né, em documentos visualmente mais fáceis de entender, né, é uma tendência forte já de alguns anos, né, e que ajuda, né, QR Codes com vídeos, com acesso a outros documentos, infográficos, gráficos, tabelas, para explicar melhor o direito. Isso é totalmente possível, né, então assim, usem e abusem disso, tá? Bom, dito isso, o que mais que a gente tem para conversar? Algumas discussões, né, recentes sobre o futuro aí realmente da advocacia. Mas no final do ano passado, agora, outubro e dezembro, né, teve algumas reuniões, como eu disse, né, do Conselho Federal. Ele promoveu alguns encontros para discutir, né, as alterações que podem ser feitas, né, no provimento 205. E as principais delas eu vou trazer para ti aqui. Né? De forma bem resumida, como eu disse, na descrição do vídeo vai estar os documentos, né, mais detalhados e completos para que tu possa te atualizar no que tu tiver interesse. Vamos lá, aperfeiçoamento. Algo bem interessante que a gente precisa ter noção é que a advocacia é uma profissão que existe desde sempre. Tá? No Brasil, a publicidade na advocacia ficou muitos anos sem regulamentação. Né? E aí se achou necessária uma regulamentação nos anos 2000. Tá, pessoal? Então, 2000 pegou tudo que a gente tinha do passado da advocacia e regulou para a questão da publicidade. Essa nova legislação, lá em 2000 era nova, né? Ficou 21 anos vigente. Tá? Então ficou 2 décadas vigente. Em 2 décadas, muita coisa mudou. A internet se consolidou, né? Os telefones celulares, os smartphones, né? A questão das nuvens, cloud, né? Então, dados nas nuvens, serviços específicos na internet, tá? Inteligência artificial, tudo isso começou a surgir, né? De forma mais massiva, e essa norma ela ficou vigente até 2021. Então foram 21 anos até a mudança da norma, né? E aí em 2021 veio o provimento 205.
Agora nós estamos em 2026, já foram 5 anos de norma e a gente já precisa atualizar essa norma, né? Provavelmente depois dessa atualização, daqui 2 anos e meio, 3 anos, vai ter mais uma atualização e é provável que a cada 2 anos tenha que ser feita algum tipo de atualização, porque a tecnologia está avançando muito rápido, tá? Então, um aperfeiçoamento. A ideia aqui, né, das discussões que vêm sendo feitas aí pelos conselhos federais e pelos conselhos regionais aí, né, não é uma reforma radical, não é mudar tudo, porque o provimento 205 ele é uma boa regulamentação para a publicidade online, né? Mas sim adequar, né, o texto às novas dificuldades encontradas. Por exemplo, essas questões de inteligência artificial não são citadas, né, no começo. Na norma de 2021 não se tinha, né, a popularização de todos os LLMs como ChatGPT, Claude, Gemini ou Gemini e outras, né, Grok, DeepSeek, Manus, não se tinha, né, essa popularização e hoje se tem, né, até para evitar a utilização indevida. Provavelmente vai ter algumas questões de segurança, como eu disse, de anonimização de dados na utilização de inteligências artificiais, talvez algo nesse sentido, né? Talvez ela se amplie essa norma para um pouco mais do que a publicidade, mas também o cuidado que tu vai ter com alguns dados. Tá? Então, a gente precisa atualizar a norma e vai ser feito. Fiscalização coesa. Aqui também, a gente tem uma discussão muito grande, né? E logo que eu comecei a trabalhar com tráfego pago para escritórios de advocacia, eu fiz alguns cursos específicos, eu estudei, vi algumas aulas de profissionais que já estão há mais tempo trabalhando com isso, e eles dizem que tu vai pegar decisões de estados diferentes, de tribunais de ética dos estados diferentes, não tem uma uniformização, né? Porque eventualmente tu colocar na tua bio do Instagram, por exemplo, que tu é um advogado 5 estrelas no Google com mais de 150 avaliações, para um determinado tribunal de ética de um estado, isso é uma violação grave, né, do provimento 205. Para um outro, não. Para um outro, a pessoa foi absolvida e pode permanecer. Então, um advogado de Santa Catarina, exemplo, tá, pessoal? Pode continuar com um advogado 5 estrelas com mais de 150 avaliações no Google na bio do seu Instagram, e o outro, lá de São Paulo, não pode. Né? Então, assim, a gente precisa entender que a gente precisa ter uma uniformização dessas decisões. Né? Então, os tribunais de ética e disciplina de todo o país estão se reunindo para uniformizar, para fazer um tipo de jurisprudência, né, dessas decisões e realmente ter um efeito vinculante, né, das decisões que são feitas. Eventualmente, até um tribunal de ética, assim, um tribunal acima do tribunal de ética dos estados, né, um tribunal de ética federal, um tribunal de ética, né, para lidar com alguma questão mais específica e fazer força normativa, força vinculativa, né, nas decisões, para dizer assim, não, as estrelas do Google com a quantidade de avaliações que tem não podem constar, né, das biografias nas redes sociais, ponto. Aí ninguém no Brasil vai poder, né, ter isso. Então, assim, para uniformizar realmente as decisões. Tendência, tá? O que a gente tem? O futuro, né, exige que o advogado seja um educador de mercado. Isso aqui é um ponto que eu venho batendo há muito tempo, tá? O advogado, ele precisa ser uma referência, um professor, tá? Ele precisa mostrar, e aqui a gente trata de forma clara, tá? Não usa juridiquês no teu Instagram, né? Para que falar de embargos declaratórios? Para que falar de o recurso, né? Porque falar, porque assim, recurso para nós que somos da área do direito, nossa, é algo simples, mas quando tu vai explicar para uma pessoa leiga, né? Para a dona Vera lá da região suburbana lá do interior do estado, não vai fazer sentido, sabe? Então a gente precisa traduzir essa informação, e o advogado ele tem plena capacidade de simplificar a informação que ele traz, né? Então a gente precisa educar o mercado, a gente precisa educar as pessoas que veem o nosso conteúdo precisam entender do que a gente está falando, precisam ter clareza do que a gente está falando, né? Então assim, eu bato muito, né, nos clientes que eu atendo nesse ponto. Simplifica, te especializa para tu falar de uma coisa só também, porque a pessoa que está te seguindo no Instagram, ele quer te ver como uma referência, ele quer te ver como uma pessoa que vai solucionar uma parte da vida dele, vai trazer um conteúdo interessante para a vida dele. Só que aí tu fala de criminal,
aí tu fala de uma decisão criminal, aí depois tu fala de decisão de família, uma decisão previdenciária, sabe? Tu não consegue engajar aquele público porque tu tá falando de muitas coisas diferentes. Né? Então, assim, também recomendo sempre que os meus clientes busquem uma especialização. Por mais que tenha ali 3, 4, 5 áreas que ele atenda de forma majoritária, que conversem entre si, né? Eu sempre digo para focar em uma, né, como principal, e as outras ali a gente vai fazendo orbitar na volta dessa principal. Né? O marketing jurídico, ele tem que ser pensado aí, né, em focar em tirar as dores do público, né, através de subprodutos da informação, que é realmente tu fornecer, né, essa questão educativa para o teu cliente até que ele se convença a caminhar junto contigo na resolução do problema dele, pagando, né, de forma a contratar os teus serviços de advocacia. Bom, o que mais que a gente tem aqui então? Para a gente finalizar essa parte de atualização sobre a publicidade na advocacia, eu acredito que eu passei pelos principais pontos, né? É que a advocacia, ele não é um mal necessário, né? Eu acredito de forma muito forte de que ele é um dever de posicionamento do advogado mostrar no que ele acredita, como que ele trabalha, como que ele resolve os problemas das pessoas. Eu acho a advocacia uma profissão muito nobre, né? E é por isso que eu fiz advocacia também, né? Claro, quando eu entrei mais jovem, com outros intuitos, mas eu vi que a advocacia ela é uma profissão muito, muito, muito nobre e que realmente ela é feita para ajudar as pessoas. Para mim, ela está no nível da medicina, tá? Claro que na medicina a gente precisa ter um cuidado com a vida específica, vida e morte de pessoas, né? Mas a advocacia também se trata da vida das pessoas, se trata das relações das pessoas, se trata de como a pessoa vai levar aquilo para frente, né? Se a pessoa vai resolver ou não aquele problema, né? Então, eu acho que o advogado ele é muito importante na resolução de problemas para que realmente as pessoas consigam superar as suas dificuldades, seus acidentes, seus traumas, as suas discussões que se tem dentro da vida. Então, assim, tu tem que mostrar o teu posicionamento, tu tem que educar, tu tem que dizer para que tu veio, tu tem que mostrar como tu é um profissional diferenciado, tu tem que mostrar as pessoas que tu já ajudou, sabe? Claro, de forma sóbria. Então, assim, muitas vezes o advogado ele se esconde, né, atrás de uma interpretação arcaica da lei, né, e acaba se tornando invisível, né, no mercado que está cheio de advogados. São 1.500.000, acho que a última pesquisa que eu fiz era isso, 1.500.000 advogados. É muita gente mesmo, é um mercado que está se saturando bem rápido, né? Por quê? Porque a advocacia é uma profissão que tem uma margem de lucro incrível, sabe? Só que hoje, tendo muitos advogados, tendo muitos concorrentes, a gente precisa se destacar de alguma forma. E não é só a questão de preço, não é só tu fazer o preço mais baixo, não é um leilão da advocacia, né, do serviço jurídico. Ele tem que ser uma construção, tu tem que mostrar o teu valor, né? Então eu acho que a estratégia vencedora ela é muito simples, né? Tu precisa gerar muito conteúdo de valor, né? Então realmente hoje é indispensável a produção de um conteúdo bacana, né? Usar a tecnologia para escalar essa tua mensagem, a tua voz, né? Para tu conseguir realmente levar esse conhecimento a mais pessoas, né? Sem nunca, claro, abrir mão da sobriedade e da pessoalidade e fechar contratos, vender. Eu acho que a advocacia precisa passar por essa nova transição. A gente falou da visão arcaica, falou da transição social, e eu acho que agora a gente precisa fazer uma transição de entendimento que a advocacia é um negócio. E aí a gente precisa falar sobre vendas, né? Vendas na advocacia é um tabu. Hoje a gente fala de publicidade, de produzir conteúdo, sabe? Mas, cara, vendas, ninguém fala de vendas na advocacia. E eu tô aqui para falar, porque realmente eu acho que é um negócio e a gente precisa vender. Né? Hoje a gente se adapta, né, às normas do provimento 205, tenta vender de uma forma que não seja tão que não vai mercantilizar ou não vai, né, desprestigiar a advocacia, mas eu acho que isso precisa ser um pouco mais falado. Né? Esse tabu das vendas na advocacia precisa ser um pouquinho desmistificado e a gente precisa chegar num ponto de que a gente faça, né, mais aulas, mais conteúdos, mais discussões sobre vendas na advocacia. É extremamente importante vender. É um negócio como qualquer outro e nenhum negócio dura, nenhum negócio perdura, nenhum negócio sobrevive, nenhum negócio constrói um legado, né,
sem vender. Né? Então a gente precisa realmente entender isso. Né? A advocacia ela não é uma mercadoria de prateleira, né? Realmente é um encontro de confiança, né, que se entrega a uma consciência, né, coletiva desse serviço necessário. Né? O marketing sem conteúdo ele é um showzinho, né, e o show não sustenta, né, esse legado jurídico. E bom, dito isso, né, pode ficar à vontade para colocar nos comentários aqui qualquer dúvida que tu tenha sobre essa parte da publicidade na advocacia. E aí agora eu quero trazer, né, uma parte mais prática, tá? Com slides para a gente entender como que tu vai fazer o teu marketing jurídico, como tu vai fazer a tua publicidade, né, dentro da tua advocacia. Bom, deixa eu trocar minha parafernália aqui então. Aqui, os slides estão aqui. Deixa eu dar um Ctrl L aqui e a gente vai conversando para ficar em tela cheia. Bom, como tem nesse slide aqui, o maior risco não é a OAB, né? A OAB, inclusive, na cidade de advocacia, que teve em agosto agora do ano passado, né? Teve muitas palestras sobre publicidade na advocacia com o pessoal que compõe os tribunais de ética e eles dizem, a gente quer que vocês apareçam mais. A OAB não está aqui para trancar ninguém, não está aqui para fazer o advogado não aparecer na internet. A gente quer que vocês apareçam cada vez mais, porém, respeitando as regras. Né? O maior problema é a invisibilidade. Né? A gente, hoje, tem muitos advogados que se escondem atrás, né? Dizer não, a OAB proíbe a publicidade, a OAB proíbe anúncio online. Não, não proíbe, ela incentiva, inclusive. E aí eu fiz esse manifesto da advocacia, né? Que é como a gente vai tratar de forma estratégica e ética, né? A questão do teu posicionamento, da tua publicidade, né, sem medo. Tá? Então vamos lá. A gente já sabe que a virada de chave foi o provimento 105, né, o marketing jurídico ele é permitido e necessário, né, e agora a nova moeda não são a venda dos serviços, não é o processo, não é quando tu for te comunicar nas tuas redes sociais, tu não pode vender o processo. Ah, eu sou advogado trabalhista. Não. Tu vende o teu conhecimento, tu vende a inteligência, tu vende a facilidade, tu vende a estratégia. Tu precisa vender a forma como tu vai lidar com aquilo. Muitas vezes não é sobre ganhar ou perder. Sim, a gente quer sempre ganhar a causa, mas é até que ponto, o quanto a gente está disposto a pagar para ganhar essa causa. Sabe? A gente vê processos de inventário, por exemplo, que duram anos, décadas. Até que ponto vale? A indisposição com os irmãos, a indisposição com o judiciário, sabe? Problemas em geral, a família se destruindo por causa de 400 mil em patrimônio dividido entre 10 pessoas. Até que ponto isso vale a pena? Tu não pode mais vender isso. Tu não pode querer seguir num litígio para tu ganhar 15% de honorários em cima desses 400 mil, que vai dar 40 mil, vai dar 60 mil. E seguir com esse processo por 10 anos. Sabe? Não é isso. Não é sobre isso. Tu precisa vender a inteligência, a facilidade, mostrar pra pessoa que se tu resolver aquilo em um ano, todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo cede um pouquinho. Cada um cedeu um pouquinho do seu patrimônio, da sua herança que tem para receber, e tu cedeu um pouquinho dos teus honorários. Imagina tu, em vez de receber 60 mil dividido em 10 anos, que dá 6 mil por ano, tu receber 40 em um ano de trabalho, sabe? Vale muito mais a pena. Sabe? Então a gente precisa trabalhar com inteligência também. A nova moeda não é o serviço braçal, é a forma como tu conduz tudo isso. Né? E aqui a gente traz o marketing de conteúdo que é exatamente para isso, para tu educar as pessoas a resolverem um inventário em um ano e não em 10 anos. É para tu resolver um divórcio, muitas vezes num acordo, muitas vezes num divórcio extrajudicial e não efetivamente promover o litígio, né? Porque não tem, ninguém sai ganhando quando há litígio. A pessoa ali, o teu cliente perde, o cliente do outro advogado, né, nessa disputa perde, se tiver filhos envolvidos perde, se tiver bens envolvidos vai ser difícil, isso vai durar muitos anos. Não é só esse o papel da advocacia. O papel da advocacia é resolver problemas, né? Então a gente tenta resolver os problemas da forma mais simples e sem danos possível, tá? Então a publicidade profissional aí ela deve ter caráter meramente informativo e primar pela descrição e sobriedade. Isso a gente já tá careca de saber. Eu, um pouco mais. Vamos lá. Primeiro passo, blindagem institucional. Antes de vender, tu precisa existir com credibilidade, como está escrito aqui. Tu precisa ter uma identidade visual bacana,
um logotipo sóbrio, moderno, né? Não necessariamente. Hoje a gente também tem empresas que o próprio proprietário vende a imagem dele. Isso vai funcionar até certo ponto, mas depois, quando tu quiser vender uma metodologia, quando tu quiser expandir o teu escritório e as pessoas não serão mais atendidas por ti, tu vai precisar realmente aí de uma marca forte, né? Então já é interessante tu construir isso. Site profissional, hoje é o básico, assim. Redes sociais, tá? E aqui eu digo Instagram, LinkedIn, Google Meu Negócio e site são essenciais. Ah, mas eu vendo para consumidor final, eu vendo para cliente, o meu negócio é B2C, não é B2B, né? Sou advogado de família, meu cliente é pessoa física. Por que eu preciso estar no LinkedIn? Porque a pessoa contra quem o teu cliente vai litigiar, vai ter um advogado também. E esse advogado vai te pesquisar nas redes sociais e tu precisa ter uma marca forte no LinkedIn, que é onde os profissionais se encontram, que é onde os profissionais são vistos como autoridade. Então tu precisa ter um LinkedIn forte, independente se o teu cliente final ele é pessoa ou ele é empresa, tá? Então isso é muito importante. Ter um site também gera autoridade, né? Estamos em 2026, a pessoa precisa ter um site, né? Ou uma landing page. O que mais? Visual O, aqui eu já acho um pouco mais opcional, mas quanto mais tu utilizar, melhor. Tu mostra que tu tá atualizado. Né? Não adianta atrair o cliente se a tua casa digital tá desarrumada. Né? Então, assim, a gente vai fazer a captação das leads, vai fazer a distribuição do conteúdo, a pessoa chega no teu Instagram, tá uma bagunça. Né? Não vai gerar confiança, não vai gerar credibilidade, não vai gerar autoridade. Então, tu precisa estar com tudo em dia. E se a pessoa entrou no teu Instagram, achou bacana e quer saber mais sobre ti, como é que ela faz? Ela vai no teu site. Aí tu não tem o site. Ela vai no teu Google. Tu não tem um Google Meu Negócio, tu não tem avaliações lá das pessoas que tu já atendeu, né? A pessoa, tá, deixa eu ver o perfil profissional dele. Muita gente tem esse conhecimento de que o LinkedIn lá é uma rede mais profissional. Tá, cadê o LinkedIn dessa pessoa? Tu precisa ter esses ativos, eles são básicos hoje, tá? Google Ads, tá? Publicidade passiva, é onde a gente vai fazer a maior parte da publicidade passiva. Eu sempre recomendo que os meus clientes eles façam campanhas online, tanto no Meta Ads quanto no Google Ads. Aí, dependendo da situação, se tu atende clientes, né, empresas, aí no LinkedIn Ads também, tá? Mas o Google Ads e o Meta Ads, eles são meio padrão. Claro que a gente vai trabalhando, né, dentro do teu marketing jurídico, e aí a gente vai ver se qual dessas plataformas a gente vai focar, qual dessas plataformas eventualmente a gente vai extinguir, se necessário, né? E aí a gente vai avaliando, tá? No Google Ads a gente vai conseguir fazer a maior parte da publicidade passiva, né? O cliente já está procurando a solução, tu só precisa aparecer na hora certa. Então o usuário vai buscar, né? Vai ir para o Google, né? O errado é tu ter um site genérico, né? Então assim, no geral a pessoa está procurando o problema por divórcio dela, né? O ideal é que tu tenha uma landing page, né, específica para divórcio, explicando como é que funciona, como é que tu trabalha, né, quais são aí os teus benefícios, quais são realmente o que tu tem de entregável, como é que funciona. Então tu precisa ter tudo isso e a pessoa vai entrar em contato contigo, né? Então tu vai fazer a compra dessas palavras-chave, né, que é totalmente permitido, e a solução tática, né, realmente é tu ter, né, essa página específica para a pessoa entrar em contato. A única coisa que a pessoa pode fazer, né, tu limita as opções da pessoa, ou a pessoa confiar no que ela está vendo ali e entrar em contato, ou ela sair da tua página, tá? Redes sociais. O que a gente tem então? A publicidade ativa e informativa. Né? Aqui a gente vai aparecer para pessoas que não estão buscando efetivamente os nossos serviços, mas é bacana a gente começar a aparecer para essas pessoas porque muito provavelmente as pessoas têm problemas na vida. Então é bom que elas conheçam um advogado e tu vai estar lá para caso ela precise. Né? Onde está o seu público? Isso aqui, como eu falei antes, a gente precisa entender. Né? LinkedIn, se for B2B, foco corporativo, ideal para direito empresarial, tributário, parceria, artigo técnico, soluções, né? Se os teus clientes estão no LinkedIn, tem que produzir muito conteúdo no LinkedIn, tá? Se teu foco é B2C, né? Então, teu negócio é para consumidor final, né? Foco pessoa física, ideal para trabalhista, previdenciário, família, né? Vídeos curtos, dúvidas rápidas, conexão pessoal, tu vai focar aqui no Instagram, Facebook, que estão juntos, né? No TikTok, e aí tu vai conseguir, né? Produzir mais conteúdos aqui. Mas como eu disse, tu precisa, independente de qual é o teu consumidor, qual é o teu público final, tu precisa ter um LinkedIn forte. Tá? A regra de ouro, aqui o conteúdo é ilustrativo, educacional e instrutivo, sem promessa de resultado. Tá? Então tu mostra, né,
da forma mais criativa possível, de uma forma que a pessoa entenda, de uma forma que a pessoa se conecte, como que tu resolve o problema dela, ou como que ela resolve um problema na vida dela, ou como que ela pode facilitar a vida dela, né? O bacana é tu produzir um conteúdo que a pessoa entenda como ela vai conseguir ter um resultado de forma mais rápida, mais prática ou mais barata, né? Esse é o ponto, né? Como que ela resolve o problema de forma mais rápida, mais prática ou mais barata, tá? Vamos lá, o que mais que a gente tem? Subprodutos, né? Então, assim, tu vai trabalhar com o teu serviço de advocacia, mas tu tem subprodutos, né? Como eu disse, tu não vai vender o direito, tu não vai vender o processo, né? Tu vai vender a solução, a melhor solução, a solução mais prática, mais barata eu não recomendo, né? Mas a mais confortável para o teu cliente. Então, tu vai ter a área do direito, né? Aqui, trabalhista e família, por exemplo, dores do cliente, cálculo de hora extra, papelada do divórcio, né? Então tu vai ter uma solução clara para aquela pessoa, né? E aqui eu trouxe alguns exemplos. O genérico que é errado, advocacia trabalhista especializada. Bom, tu vai estar concorrendo com 1 milhão e tantos advogados que trabalham advocacia trabalhista especializada. Agora, se tu mostrar para a pessoa como calcular hora extras, né, para bancários, entenda os seus direitos, né? Tu tá conversando com um público que é funcionário de banco, que está tendo problema com hora extra, acha que está recebendo hora extra a menos do banco, como que ele calcula? Aqui tu fornece uma calculadora lá no teu site, na tua landing page, né, ou algo nesse sentido, ou ensina num vídeo como a pessoa calcula de forma simples, né, as horas extras. Genérico errado aqui também, direito de família, subproduto, documentos necessários para o divórcio consensual no cartório. Sabe? Então, para tu produzir esse conteúdo e produzir essa solução, tu precisa entender, né, como é que funciona o teu marketing. O que mais que a gente tem? Também outra estratégia de networking, efeito multiplicador, né? Networking é aqui desse lado, parcerias estratégicas, não é só trocar cartões, né? É realmente ter um ecossistema de indicação mútua, tributário indicando trabalhista, né? Então, assim, se tu não trabalha com tributário, né, tu vai pegar quando chegar um cliente de tributário para ti por algum motivo, né? Uma pessoa que tu conhece, ou um cliente teu, por exemplo, tu é um escritório de direito de família, e aí tu atendeu essa pessoa, a pessoa fez uma separação, mas essa pessoa seguiu a vida dela e agora ela tá trabalhando e ela foi demitida de forma injusta. Só que tu não atende direito do trabalho, tu é advogado de família, né? Aí tu vai ter alguém para quem ela indicar, né? E aí tu vai ter aí realmente um sistema de comissionamento, de trocas, né? Nessa comissão, nessa indicação que tu vai fazer, né? Mas aqui também eu acredito que a gente pode expandir isso. E é isso que eu venho trabalhando com alguns clientes meus. O nosso cliente, volto para o mesmo exemplo, um advogado de família, a pessoa se separou, tá? A pessoa se separou com filhos, tá? E agora o filho tá com um trauma, tá com um problema na vida dele por causa dessa separação, problemas com o pai sumiu, sabe? Depois que se separou, o pai sumiu, não tem mais contato com o filho. Esse filho precisa de um psicólogo. Tu tem um psicólogo para indicar? Sugiro que dentro do teu networking estratégico tu saia só dessa bolha de advogado indica advogado. O advogado precisa, como eu disse há alguns minutos atrás, resolver os problemas das pessoas. Esse é o principal papel do advogado. Tá? Então tu resolve aquele problema. Tu pega e diz assim, eu indico, eu tenho um advogado, eu tenho um psicólogo que trabalha muito bem com essas questões de psicologia infantil. Tá aqui. E aí tu vai passar ao cliente e tu vai ganhar uma comissão por isso, assim como se fosse um advogado. Então a gente precisa entender essa questão do network. É muito importante a gente trabalhar com várias áreas e o marketing serve para isso, né? E é isso que eu venho incentivando os meus clientes a fazer. O que mais? Metodologia 5x1. Aqui é um efeito multiplicador. Muitos advogados acham difícil produzir conteúdo. Eu mostro que não é. Por quê? Se eu te pedir para construir um artigo sobre algum assunto que tu sabe, tu é um advogado previdenciarista. Vamos lá, BPC Loas, um assunto muito, muito em voga aí, que realmente... Um artigo, se eu te pedir para escrever um artigo de 5 páginas sobre BPC Loas, tu consegue? Inclusive com a ajuda do ChatGPT, tu consegue? Provavelmente em 20 minutos tu tem meia hora, assim, ó, vou botar a pior das hipóteses. 1 hora tu tem um artigo base, certo? Tu fez o artigo de BPC Loas. Já dá para publicar no LinkedIn um artigo. Mas tu não consegue fazer um vídeo de 5 minutos explicando o que tu falou nesse artigo? Tu não consegue fazer, aqui o post no LinkedIn já seria do artigo, né? Mas aí tu pode publicar esse vídeo também?
Tu não consegue mandar um e-mail para tua base de clientes explicando sobre esse benefício, se a pessoa tem direito, porque, de novo, né, tu é um advogado previdenciarista, tá? Tu atendeu ali uma questão de um seguro-desemprego, tá? Mas será que essa pessoa não tem uma mãe, um pai idoso, ou uma pessoa que conhece idoso, um vizinho que é sozinha e que poderia ter direito a esse benefício? Manda esse e-mail, sabe? Palestra, se a pessoa tem contato aí para fazer uma palestra, por que não fala sobre isso, esse artigo base? Né? Por que não faz um post num blog? E aí vídeo pro YouTube, pro Instagram, pro TikTok, tu consegue gerar vários conteúdos. E aí disso aqui, será que esse artigo não dá para gerar um carrossel? Não dá para gerar um post estático, sabe? Dentro do BPC Loas, tu não vai ter falado sobre umas 4, 5 coisas, que tu pode gerar 4, 5 posts diferentes. Olha quanto conteúdo a gente consegue fazer com um documento básico. Uma ação intelectual, né, como diz aqui, em 5 peças de marketing. Na verdade, uma ação intelectual tu vai transformar em 20 peças de marketing. Então tu tem 20 conteúdos com basicamente 1 hora de conteúdo. Tu gerou aquela base e com mais 1 hora de conteúdo tu gera os outros 20 conteúdos. Então com 2 horas de conteúdo tu tem conteúdo praticamente pro mês inteiro. Então a gente precisa começar a pensar dessa forma. E claro, eu sei que pro advogado é difícil fazer tudo isso sozinho, é por isso que eu tô aqui. Eu presto esse serviço e eu ajudo, eu facilito, eu guio, né, por tudo isso que a gente está falando. O que mais que a gente tem? Né? Agora sim, eu falei lá no começo do vídeo que não é sobre o que é proibido e o que é permitido. Vai muito além disso, mas claro que a gente precisa saber o que é proibido e o que é permitido. O que é errado? Vamos lá. Exemplos. Faça seu divórcio rápido e barato. Proibido. Ligue já, promoção, consulta grátis. O consulta grátis depende, tá? Dentro do site, se a pessoa já foi impactada, a pessoa clicou e foi pro teu site, tá ok. Agora, consulta grátis na tela, né, aparecendo de forma ativa para a pessoa, na publicidade ativa, a pessoa não pesquisou e aparece, proibido. Promessa de resultado, causa ganha, frases comerciais persuasivas, né, de forma muito incisiva. Não pode. O correto, entenda os requisitos legais para o seu divórcio, né, entre em contato com a nossa equipe, né, se você estiver passando por isso, entre em contato, a nossa equipe está aqui para te ajudar, saiba mais, para mais informações entre em contato, conteúdo sóbrio, educativo e ilustrativo. Isso aqui já está batido. Vedações específicas aqui, eu acho que isso vai ser muito difícil mudar, tá? Muito difícil mesmo. Talvez alguma coisa ou outra, né? Ostentação de bens associada à profissão totalmente proibida, meios de massa, rádio, cinema e TV, eu acho que isso aqui vai mudar, tá? Porque a gente pode e eu acho que deve estar inserido nos meios de comunicação. O que a gente não pode é fazer anúncio específico. Isso eu acho que não. Uma propaganda lá no SBT, entre um programa e outro, nem sei que programa tá passando, lá um anúncio no Big Brother, agora tá a época de Big Brother, no intervalo do Big Brother, eu acho que isso tem que ser proibido. Mas a pessoa estar na TV, a pessoa ir a programas, a pessoa ir a programas de rádio, a pessoa aparecer, e se eu quiser fazer uma publicidade dentro de um filme, por exemplo, que eu vou aparecer, tipo, o Burger King que apareceu, o McDonald's e o Burger King que apareceram dentro do Stranger Things, não vejo problema, sabe? Se o advogado tem condições de pagar e fazer algo nesse sentido, sim, né? Não vejo problema nenhum. O que mais? Outdoor e painéis luminosos. Os outdoors realmente são coisas bem complicadas, porque assim, realmente é uma publicidade ativa, né? Mas eu não sei qual é a efetividade, né? Só que outdoors são caros, então vai beneficiar escritórios que têm mais dinheiro, né? E aí os menores não têm condição de fazer esse tipo de propaganda, eu acho que vai seguir proibido, né? Agora, painéis luminosos hoje tem soluções de baixo custo aí, não sei se isso aqui vai seguir sendo proibido, né? Há soluções de baixo custo para painéis luminosos e aí todo mundo tá dentro, né? Mala direta não solicitada, isso aqui vai seguir, né? Porque ela é a publicidade ativa, então assim, se a pessoa não solicitou, não manda, né? Então, aqui o artigo 6º, né, do provimento vai dizer que a publicidade deve prezar pela sobriedade. O advogado não vende um estilo de vida, vende competência técnica, tá? Aqui a gente falou sobre métricas de vaidade versus resultados reais, número de seguidores, likes, compra de seguidores, não faço, não recomendo nem para o advogado nem para ninguém, tá? Status social não é isso que a gente tem que mostrar, tá? Não é isso que a gente tem que se preocupar, né? O que a gente precisa se preocupar é o engajamento das pessoas, as pessoas estão perguntando, estão tirando dúvidas, estão interagindo com a página, né? Falando sobre os assuntos que a gente quer que fale, realmente contando suas histórias,
né? A gente quer os contatos no WhatsApp e pessoas, né, realmente comprando o nosso serviço, né? A gente construindo uma reputação, tu ir numa reunião, tu ir num lugar e as pessoas falarem, né? As pessoas verem, as pessoas notarem, as pessoas conhecerem o teu trabalho através das redes sociais. Né? O marketing jurídico ele não é um show, é uma estratégia, né? Se tu busca o aplauso, vira artista, né? Se tu busca cliente, gera valor. Tá? Essa frase aqui, para mim, ela é muito significativa, né? Inclusive, acho que eu vou fazer um post com essa frase aqui, vai dar uma viralizada, mas é exatamente isso. O marketing jurídico não é show, é estratégia. Tá? E se tu busca aplauso, tem que virar artista. Se tu quer cliente, tem que gerar valor. Eu acho perfeito essa frase, leva para a vida. O que mais que a gente tem aqui para finalizar, então? Tecnologia e inteligência artificial, né? A gente já falou sobre chatbots, sobre IA, sobre pesquisa jurídica, passamos rapidamente por isso, não tem muito mais o que falar, eles são todos permitidos, só tu precisa usar com cautela, né? Até para não ter problemas futuros, né? Jurisprudência do Tribunal de Ética aqui também deu uma pesquisada, né? Nos últimos 3 anos aí, sobre o que mais teve e o que já está consolidado. Bom, intermediação ilícita, né? Empresas de limpa-nome, revisão de dívida, que fazem essa captação de clientes para advogados, configuram infração ética grave, né? Então, se tu vai ter ali uma empresa que está falando, vamos revisar teu contrato, vamos revisar teu nome, vamos limpar tua dívida, não sei o que, e manda para um advogado, isso é proibido. Publicidade enganosa, promessa como redução de até 60% das dívidas são consideradas exercício irregular da profissão, né? E realmente é, porque tu não consegue garantir nada disso, né? Tu não sabe se a pessoa, se o banco cobrou 70% a mais da dívida, né, para tu reduzir 70%, então tu não tem como prometer. E as consequências disso são multas, censura e suspensão do exercício profissional, tá? E a blindagem ética é a maior solução, a maior segurança jurídica. Essa aula é exatamente para isso, para tu entender o que pode, o que não pode ir muito além, como que tu vai fazer cada coisa. Execução, disciplina militar, tá? Eu acho que aqui os advogados precisam, em 2026, virar essa chave. Precisa ter um planejamento para produzir conteúdo. Marketing não é sorte, é calendário. Implementação imediata, sai da teoria, tarefa dada, tarefa cumprida, cara, produz os conteúdos. Como eu disse ali, né, a técnica das 5 vezes, tu vai produzir um conteúdo em 1 hora e aí depois em mais 1 hora tu transforma esse conteúdo em mais 20 conteúdos, tá? Então tu vai conseguir fazer isso, né? Talvez no começo tenha mais dificuldade, mas depois tu acelera isso, né? E consistência. Tu precisa estar aparecendo o tempo todo, porque pesquisas mostram que tu vai ser lembrado pela pessoa depois que tu apareceu pelo menos 7 vezes de forma impactante para essa pessoa. Então a pessoa viu 7 conteúdos teus que conectaram com ela. Aí ela vai começar a lembrar de ti. Né? Então tu tem que ter constância. A pessoa vai na tua página ali e viu, ele produz conteúdo. A pessoa vai seguir daqui 3 meses, quando ela lembrar que tem que resolver algum problema, quando surgir uma outra demanda, ela vai olhar, ele seguiu produzindo conteúdo. Olha que ele tá na internet, ele tá fazendo isso da vida. Né? Então a pessoa precisa ter consistência. Né? O cliente confia na constância, não na viralização pontual. Não é um vídeo que viralizou, a pessoa vai sair contratando. Né? E bom, esse é o manifesto da advocacia de autoridade. Né? Tu não precisa escolher entre a ética e o sucesso. Né? Tu precisa escolher entre o medo da punição e a estratégia de crescimento, e eu te ajudo a crescer dentro das redes sociais com um marketing seguro e que vai te fazer fechar contrato todos os dias. O advogado do futuro ele domina a tecnologia, respeita a ética e não aceita a invisibilidade. Né? A autoridade se constrói, então tu precisa começar agora, advogado. Bom, e deixa eu finalizar aqui então, né? Eu gostei bastante de conversar contigo. Nós estamos há mais de 1 hora aí conversando, né? Realmente eu acho extremamente importante falar sobre isso. Esse é um dos vídeos mais importantes que eu vou fazer aqui nesse canal, que é realmente para levar essa segurança para os advogados. Bom, mais detalhes para tu te aprofundar em vários temas, eu vou deixar nos comentários aqui tudo o que tu precisa para realmente seguir estudando sobre isso, se especializando, né? Vendo as novas tendências, vendo as novas discussões, né, sobre a publicidade na advocacia, e eu espero que isso tenha te ajudado. Se tu ficou com alguma dúvida, bota nos comentários, me chama lá no Instagram, @JohnLeonDuarte, lá eu consigo, né, responder de uma forma um pouco mais efetiva, né, vai lá no meu direct, manda lá, tá? Não esquece de curtir, né, não esquece de se inscrever no canal, porque eu vou seguir produzindo conteúdo, já tem vários shorts aí de conteúdos mais curtos sobre marketing jurídico, IA, vendas, tudo isso que a gente conversou hoje, né? E a gente precisa também, né, que vocês compartilhem esse vídeo. Se tu conseguir compartilhar, ajuda bastante pra gente chegar em mais pessoas. Era isso hoje. Obrigado aí por ter visto esse vídeo até o fim
e a gente segue produzindo esses conteúdos, segue falando sobre marketing jurídico, vendas, IA, né, gestão de escritórios de advocacia, tráfego pago, né, para escritórios de advocacia e advogados, e a gente vai se falando. Beleza, advogado? Valeu, até mais!